Meus irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, quero agradecer a todos os espíritos que têm chegado aqui no nosso canal, que Deus possa vos abençoar. Hoje mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de vitória. Vou deixar aqui mais um café com Deus nessa manhã, que está em 2 Samuel 17, cujo título fala o pranto de Davi por Saul e Jonatas. E a palavra de Deus fala assim: e lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo: ele que ensinaste aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel nos teus altos, fui ferido como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. A palavra de Deus vem falar aqui que Davi, ele estava num sofrimento muito grande, né? Com o espírito incontrito. Por quê? Porque tinha chegado ao seu conhecimento que Jonatas e Saul tinham morrido. Embora nós sabemos que naquele tempo Davi já tinha sido ungido rei e fugia da aparência da presença de Saul porque ele queria o matar, mesmo assim Davi, ele amava Saul. A gente até entende porque Davi amava Saul, porque Davi ele tinha um respeito muito grande pelo exército que Saul liderava. Davi, ele foi considerado por Saul, né, logo ainda menino, um dos seus filhos, tinha um lugar preparado na mesa para sentar e se alimentar junto com os seus filhos. Davi chegou ali franzino. Davi tinha derrotado o gigante, porém ele continuava franzino, mas à medida que ele foi levado ali, né, que ele ficou ali com o exército de Saul, Jonatas, eles se tornaram muito amigos, e Jonatas foi, né, instruindo Davi, ensinando ele a ser um grande guerreiro, porque naquele tempo não bastava só uma funda com as pedrinhas. Naquele tempo, para entrar, né, para lutar com os soldados, precisavam de manejar bem a espada. Hoje nós precisamos de manejar bem a palavra de Deus, que é considerada a nossa espada, que é o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas naquele tempo ali a luta era diferente, a luta era na espada mesmo. Deus, ele chamava o seu ungido, né, e dava uma determinada ordem para que ele fosse ao campo guerrear, porque a vontade do Senhor era entregar tudo que era dos seus, tudo que pertencia aos seus filhos. Então, se a terra pertencesse aos seus filhos, a guerra era necessária para que eles pudessem colocar a mão sobre aquilo que eles tinham, né, direito, porque o Senhor Jesus é aquilo que você tem direito, ele trabalha, ele guerreia para entregar aquilo que é seu. Então a palavra de Deus fala que Davi, ele cresceu ali Davi aprendeu como a liderar, como ser um líder, porque Deus, quando ele te chama, ele te unge, ele coloca você nos lugares para que você venha aprender, para que você venha ter entendimento de como se portar, de como lutar. E a igreja é isso, a igreja é o local necessário que temos que estar para que a gente possa entender a palavra de Deus, para que a gente possa entender como devemos agir quando o adversário está querendo, né, provocar, quando o adversário está querendo colocar a mão sobre aquilo que é nosso, quando o adversário está se levantando. Lá na casa de Deus, a gente é ensinado a jejuar, a vencer as nossas lutas no joelho, a guerrear, né, fechando a porta do quarto e entrando em oração, busca pela presença de Deus, colocando as nossas questões ali diante do altar. Esse é o nosso ensinamento, essas são as nossas preparações, né? Efésios fala que nós temos que nos preparar com toda a armadura de Deus para que possamos estar aqui, firme contra a astuta cilada do adversário. Mas naquele tempo não. Davi, ele foi tocar a harpa para Saul, porque Saul estava, né, com o espírito, né, enlouquecido, né? Ele estava perturbado. Ele estava perturbado pelos espíritos malignos, porque a presença de Deus já tinha se apartado dele, né? E ele estava ali não querendo aceitar que Deus não mais estava com ele, que Deus já não era mais com ele. E ali Davi foi levado para trocar a harpa, e dali Davi, né, conhecemos a palavra de Deus, sabemos que ele lutou contra o gigante, derrotou o gigante e adquiriu um respeito tão grande que Saul, né, não quis mais deixar ele voltar para casa, preparou uma mesa para estar ali sempre ao lado dos seus filhos comendo. Ele fez Davi seu filho.
mesmo Saul depois querendo matá-lo, porque não queria, né, aceitar que Davi tinha sido ungido rei, que Davi agora era o novo rei de Israel, mesmo assim, Davi ele manteve seu carinho, Davi ele manteve o seu respeito, escolhendo fugir, né, de Saul, escolhendo não colocar as mãos no ungido do Senhor. Hoje em dia a gente vê, né, totalmente diferente. As pessoas têm um atingido o outro, um colocado a mão no outro, né? Não querendo reconhecer o chamado do outro, não querendo reconhecer a unção do outro. E Saul, ele não reconhecia que Deus tinha, né, chamado Davi. Ele era excelente em tudo. Por isso que as mulheres ali, quando cantaram, falaram: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E ali entrou a inveja, ali entrou o ego dele, ali entrou a raiva, né? Ele saber que o novo escolhido era Davi. Ele entendeu, né, através daquela canção, que tudo que Saul fez, Davi fazia melhor pela presença de Deus. E Jonatas, né, foi um amigo muito grande, a qual entendia, né, que Deus tinha chamado Davi, a qual respeitava o chamado de Davi, a qual muitas das vezes esforçou as mãos de Davi. O que significa esforçar as mãos de Davi? Levava uma palavra de vitória, falava para ele que as mãos do pai dele não alcançaria, né, levava uma palavra que levantava o seu amigo. E muitas das vezes a gente não tem uma palavra para levantar os nossos amigos. Hoje em dia, as pessoas, quanto mais você tiver evidência, mais querem levar palavras para te destruir, para te magoar, para te entristecer. E assim, né, Davi, sabendo da morte de Saul e Jonatas, ele lamentou e chorou e pediu para que não divulgasse, para que não fosse divulgado, para que os seus inimigos não saltassem de alegria, não se alegrassem. E sabemos que depois disso tudo, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi, porque Davi foi ungido rei, né? Davi, ele foi mais uma vez reconhecido perante todos, e todos se alegraram, né, com o novo rei de Israel. Ele escolheu o tempo de Deus, ele escolheu não colocar as mãos de Saul, ele escolheu o tempo de Deus para sua vida, e o tempo de Deus chegou na vida de Davi. O tempo de Deus vai chegar também na sua vida, né? Deus, ele tem um tempo determinado para trazer a tua vitória. E quando Deus trouxer a tua vitória, meu irmão, se alegre, comemore, né? Se regozije, porque Deus, né, ele é fiel em cumprir as suas palavras. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor te dê uma manhã de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Amém.